Imagina ter milhões na conta, mas não ter ninguém para dividir a vida. Essa é a história real de Eduardo, um homem que tinha tudo, menos o que mais importava. Eduardo Santos, 45 anos, dono de uma rede de hotéis espalhados pelo Brasil inteiro, 50 milhões no banco. Começou do zero, vendendo sanduíches na escola aos 15 anos. Construiu um império. Mas há 3 anos, perdeu a esposa amada, Carolina, em um terrível acidente de carro. E desde então, sua vida virou um filme sem cor. Eduardo morava sozinho numa mansão de 20 quartos no melhor bairro de São Paulo. Tinha uma garagem com 12 carros de luxo, Ferrari, Lamborghini, Porsche, o iate de 30 metros no Guarujá, jato particular. Quadros que valiam milhões. Mas acordava todo dia com um vazio no peito que o dinheiro não conseguia preencher. Sabe o que mais doía? Carolina sempre dizia: Edu, nossa riqueza não está no banco, está aqui, e apontava para o coração. Depois que ela partiu, Eduardo entendeu o que isso significava. Ele tinha tudo, mas não tinha nada. A família e os amigos, preocupados, sempre traziam candidatas ideais. Eduardo, você precisa seguir em frente, diziam. E apareciam modelos famosas que só queriam selfies para postar no Instagram. Filhas de empresários que só falavam de fusões e aquisições durante o jantar. Socialites que gastavam mais numa bolsa do que uma família gasta em um ano. Toda semana era a mesma coisa. Aparecia uma mulher perfeita, loira de salão, magra de academia, rica de herança, de família tradicional de sobrenomes importantes. Eduardo olhava para elas durante jantares caros em restaurantes chiques e sentia nada. Zero. Era como se estivesse vendo bonecas de vitrine. Bonitas, mas sem alma. Uma vez, numa festa beneficente, uma socialite chegou perto dele e disse: Eduardo, imagina que poder que temos juntos. Eu com minha beleza, você com seu dinheiro. Naquela noite, ele foi embora mais triste ainda. Gente, essa história que vou contar hoje mudou completamente minha visão sobre o amor verdadeiro. Se você também acredita que o amor não tem tamanho nem aparência, deixa aquele like e se inscreve no canal que tem muito mais histórias emocionantes como essa vindo por aí. Eduardo tinha uma rotina que parecia filme de terror. Acordar às 6 horas numa cama king size vazia. Tomar café sozinho numa mesa para 12 pessoas. Trabalhar 14 horas para não pensar. Voltar para casa, jantar sozinho assistindo o telejornal. Dormir abraçado no travesseiro onde Carolina dormia. Até os funcionários percebiam sua tristeza. Dona Rosa, a cozinheira há 20 anos, sempre deixava o prato favorito dele pronto. Para ver se o patrão come alguma coisa, dizia baixinho. O motorista, seu João, já sabia que Eduardo preferia ir no banco de trás para chorar em silêncio no trânsito. Quanto mais opções perfeitas conhecia, mais vazio se sentia. Era como se uma parte da sua alma tivesse morrido junto com Carolina. Um dia, o jardineiro da casa, seu Antônio, um homem simples de 60 anos, disse uma coisa que tocou fundo no coração de Eduardo. Patrão, o senhor tem tudo o que eu sonho ter, mas nunca vi o senhor sorrir de verdade desde que a patroa partiu. Dinheiro não traz pessoa de volta, mas talvez traga motivo para viver de novo. E era verdade, mas tudo ia mudar no dia que Eduardo decidiu fazer algo diferente, algo que nunca tinha feito antes, algo que Carolina sempre pedia para ele fazer. E foi exatamente nesse dia que sua vida virou de cabeça para baixo. O que aconteceu? Você não vai acreditar. E aí estava Eduardo, mais um dia vazio pela frente, mas dessa vez seria diferente. Lembrou das palavras de Carolina. Edu, um dia você precisa doar não só dinheiro, mas seu tempo.
Ir lá, ver de perto onde sua ajuda chega. Ela sempre falava isso, mas ele sempre estava ocupado demais. Naquela manhã de terça-feira, Eduardo acordou e tomou uma decisão. Hoje vou fazer o que Carolina sempre quis. Ligou para a fundação que sempre doava dinheiro e disse: quero visitar pessoalmente. Quero conhecer quem vocês ajudam. A secretária ficou surpresa. Em 15 anos doando milhões, Eduardo nunca tinha aparecido pessoalmente. Senhor Santos, que honra! Pode vir ao Hospital Infantil Santa Clara hoje à tarde? Estamos fazendo uma campanha especial para as crianças. Eduardo pegou o carro mais simples da garagem, um Honda Civic preto, e foi sozinho. Nada de motorista, nada de segurança. Queria sentir-se normal por algumas horas. Chegando no hospital, ficou impressionado. Era um lugar simples, mas cheio de vida. Crianças brincando nos corredores, famílias conversando, funcionários correndo de um lado para o outro com sorrisos no rosto. A diretora o recebeu. Senhor Santos, suas doações salvam vidas aqui todo dia. Quer conhecer o lugar? Eduardo concordou, ainda meio tímido. Há anos não visitava um lugar assim. Foi quando ele a viu pela primeira vez. Maria estava no centro de uma roda de crianças, sentada no chão. Tinha 35 anos, pesava 273 quilos. Usava uniforme azul de enfermeira. Estava contando uma história do Pequeno Príncipe, fazendo vozes engraçadas. As crianças riam tanto que outras começaram a se aproximar. Quem é ela? Perguntou Eduardo para a diretora. Maria Santos, nossa melhor enfermeira pediatra. Trabalha aqui há 10 anos. As crianças a amam. Ela transforma a dor em sorriso. Eduardo ficou observando de longe. Maria tinha algo especial. Quando uma criança chorava, ela conseguia acalmar em segundos. Quando outra estava com medo da injeção, ela inventava uma brincadeira. Ela não era apenas uma enfermeira. Era uma fada madrinha de verdade. Uma menina de uns 6 anos se aproximou de Eduardo. Tio, você está triste? Eduardo se surpreendeu. Por que pergunta isso? Porque a tia Maria ensinou que quando a gente está triste, tem que conversar. Ela sempre conversa com a gente. Nesse momento, Maria olhou na direção dele. Seus olhos se encontraram por alguns segundos. Ela sorriu. Um sorriso genuíno, caloroso, sem interesse nenhum além de ser gentil com um visitante. Oi, você é novo aqui? Sou Maria, enfermeira da pediatria. Ela se aproximou naturalmente, sem cerimônia. Eduardo, ele respondeu, esquecendo de mencionar o sobrenome ou qualquer título. Que nome bonito! Está visitando alguém especial? Na verdade, estou conhecendo o hospital. Minha empresa fez algumas doações. Que maravilha! Vocês não imaginam como ajudam. Mês passado conseguimos comprar novos brinquedos para a brinquedoteca. As crianças ficaram eufóricas. Eduardo ficou surpreso. Ela falava dele como se fosse um funcionário qualquer, não o dono da empresa. Não sabia quem ele era e não estava interessada em descobrir. Estava genuinamente feliz por ele ter contribuído para ajudar as crianças. Maria, você trabalha aqui há muito tempo? 10 anos. Melhor trabalho do mundo. Todo dia aprendo algo com essas crianças. Elas me ensinam que ser feliz é mais simples do que a gente pensa. E então aconteceu algo que Eduardo não sentia há 3 anos. Quando Maria riu contando sobre um menino que disse que ela era a enfermeira mais legal do universo, Eduardo sorriu. Um sorriso verdadeiro, espontâneo, que veio do fundo do coração. Pela primeira vez em anos, Eduardo riu de verdade. E soube que sua vida tinha acabado de mudar para sempre. Depois daquele primeiro encontro no hospital, Eduardo não conseguia parar de pensar em Maria. Não era paixão à primeira vista, não. Era algo diferente. Era como se ele tivesse encontrado um pedacinho de paz num mundo que só lhe trazia ansiedade. No dia seguinte, Eduardo fez algo que surpreendeu até ele mesmo. Em vez de ir direto para o escritório,
passou no hospital. Só para ver como estão as crianças, mentiu para si mesmo. Maria estava na enfermaria, medindo a temperatura de um menino de 8 anos que tinha acabado de ser operado. Oi, Eduardo. Que surpresa boa! Veio ver nossos pequenos guerreiros? Pensei em saber como está tudo. Ele respondeu meio sem jeito. Que fofo da sua parte. Quer ajudar com alguma coisa? Hoje é dia da história e estou sem ajudante. Eduardo nunca tinha contado história para criança na vida. Mas disse sim. E se viu sentado numa cadeirinha pequena, rodeado de 10 crianças curiosas, gaguejando uma história da Chapeuzinho Vermelho enquanto Maria fazia as vozes dos personagens. Tio Eduardo, você é engraçado, riu uma menina chamada Sofia. Seu lobo mau parece mais um cachorrinho. Maria deu uma risada gostosa. Sofia, não pode zombar do tio. Ele está aprendendo. Todo mundo começa assim. E assim começou uma rotina que mudou a vida de Eduardo. Todo dia depois do trabalho, ele passava no hospital. No começo, dizia que era para acompanhar como o dinheiro estava sendo usado. Mas a verdade é que queria estar perto de Maria. Ela era diferente de todas as mulheres que ele conhecia. Não se importava com marca de roupa, não falava de viagens caras, não perguntava quanto ele ganhava. Maria falava de coisas simples. De como o João de 5 anos tinha dado os primeiros passos depois da cirurgia. De como a Beatriz tinha desenhado uma família feliz na terapia. De como era bom ver uma criança sorrindo depois de tanto sofrimento. Eduardo descobriu coisas incríveis sobre Maria. Ela sustentava 4 irmãos mais novos sozinha. Os pais tinham morrido num acidente quando ela tinha 20 anos. Trabalhava 2 turnos para conseguir pagar a faculdade do irmão mais novo, que estudava medicina. Meu sonho é ver meu irmão se formando médico, ela contou uma tarde, enquanto organizavam brinquedos na brinquedoteca. Ele vai ser pediatra também. Quer salvar crianças como eu. E você nunca pensou em casar? Ter sua própria família? Eduardo perguntou, tentando parecer casual. Maria sorriu tristemente. Ah, Eduardo, quem vai querer uma mulher como eu? Gorda, pobre, com 4 irmãos para sustentar? Os homens querem mulheres magras, bonitas, sem problemas. Eduardo sentiu o coração apertar. Ela falava de si mesma como se não tivesse valor, mas para ele, Maria era a pessoa mais valiosa que conhecia. Maria, você salva vidas todos os dias, transforma dor em alegria, sustenta uma família inteira sozinha. Como pode achar que não tem valor? Ela o olhou surpresa. Eduardo, você é muito gentil, mas sei qual é meu lugar no mundo. Foi nesse momento que Eduardo percebeu algo que o assustou. Ele estava se apaixonando. Não pela aparência física de Maria, não pelo status social, não pelo que ela poderia oferecer materialmente. Ele estava se apaixonando pela alma mais bonita que já tinha conhecido. Maria tinha o coração mais puro que ele já viu. Ela enxergava beleza onde outros viam apenas doença. Encontrava esperança onde outros viam apenas desespero. E principalmente, ela tratava Eduardo como Eduardo, não como o milionário Eduardo Santos. Pela primeira vez em 3 anos, Eduardo foi dormir sorrindo e acordou ansioso para ver Maria novamente. O amor estava chegando, de um jeito que ele nunca imaginou. Já fazia 2 meses que Eduardo visitava o hospital todos os dias. O que começou como uma visita de caridade tinha virado a melhor parte do seu dia. E Maria? Maria tinha se tornado a pessoa mais importante da sua vida, mesmo sem ela saber. Eduardo acordava pensando em Maria. Durante as reuniões de negócios, se pegava lembrando do jeito que ela ria. Antes de dormir, relembrava as conversas que tiveram. Estava perdidamente apaixonado, mas com medo de estragar a amizade mais pura que já teve. Uma quinta-feira chuvosa mudou tudo. Eduardo chegou no hospital e encontrou Maria chorando no corredor, escondida atrás de uma pilastra.
correu até ela. Maria, o que aconteceu? Alguém te machucou? Não é nada, Eduardo. Só um dia difícil. Ela tentou disfarçar, enxugando as lágrimas. Maria, me conta, somos amigos, lembra? Amigos dividem os problemas. Ela respirou fundo e contou. Meu irmão mais novo, o Lucas, que estuda medicina, ele precisa de 15 mil reais para terminar o curso. É a última parcela da faculdade. Se não pagar até sexta, ele perde tudo. 6 anos de estudo jogados fora. Eduardo sentiu vontade de resolver na hora, mas sabia que Maria era orgulhosa demais para aceitar dinheiro. E não tem como conseguir um empréstimo? Tentei em 5 bancos. Ninguém empresta para enfermeira que ganha salário mínimo. E eu não tenho nada para dar de garantia. Maria começou a chorar de novo. Eduardo, meu irmão vai realizar meu sonho de ter um médico na família. E eu vou falhar com ele. Nesse momento, Eduardo tomou uma decisão. Segurou as mãos de Maria e sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo inteiro. Maria, olha para mim. Você nunca falhou com ninguém. Você salvou mais vidas neste hospital do que muitos médicos. Criou 4 irmãos sozinha, é a pessoa mais forte que conheço. Mas Eduardo dessa vez não vai dar. Vai dar sim, porque eu vou ajudar. Maria se afastou assustada. Eduardo, não posso aceitar dinheiro seu. Não seria certo. Não é caridade, Maria. É investimento. No futuro médico mais honesto que este país vai ter. No sonho da mulher que... Eduardo parou no meio da frase. Que o que, Eduardo? Eduardo respirou fundo. Era agora ou nunca. Da mulher que eu amo. O silêncio no corredor foi ensurdecedor. Maria o encarou como se não tivesse ouvido direito. Eduardo, você disse que me ama? Amo, Maria. Amo tudo em você. Seu jeito de cuidar das crianças, sua força para sustentar a família, seu coração gigante que não cabe no peito. Amo como você me faz rir, como me faz querer ser uma pessoa melhor todos os dias. Maria balançou a cabeça, incrédula. Eduardo, você não pode me amar. Você é rico, bonito, pode ter qualquer mulher do mundo. E eu? Olha pra mim. Sou gorda, pobre, cheia de problemas. Eduardo segurou o rosto dela com as 2 mãos, gentilmente. Maria, você quer saber o que eu vejo quando olho pra você? Vejo a mulher que me ensinou a sorrir de novo. Que me mostrou que riqueza de verdade não está no banco, está no coração. Que me fez sentir vivo pela primeira vez em 3 anos. Mas Eduardo, um homem como você nunca vai me amar de verdade. Você vai se cansar, vai encontrar alguém mais bonita. Maria Santos, Eduardo disse firme. Eu estou aqui todos os dias há 2 meses, não por pena, não por caridade. Estou aqui porque meu coração só bate direito quando estou perto de você. E então, naquele corredor do hospital, debaixo da luz fria do teto, aconteceu o beijo mais verdadeiro da vida de Eduardo. Mas o amor deles estava só começando, e nem todos ficariam felizes com essa escolha. A notícia se espalhou como fogo. Eduardo Santos, o milionário mais cobiçado do país, estava namorando uma enfermeira de 273 quilos. Em uma semana, a história já estava em todos os jornais, sites de fofoca e redes sociais. Milionário Eduardo Santos namora enfermeira obesa, estampava a capa de uma revista. A família de Eduardo entrou em pânico total. A irmã, Patrícia, ligou desesperada. Eduardo, que loucura é essa? Você perdeu a cabeça? Essa mulher só pode estar interessada no seu dinheiro. O cunhado, Roberto, foi mais direto. Eduardo, você tá passando vergonha. Pensa na nossa família, no nome da empresa. Os clientes estão comentando. A mãe, Dona Helena, de 78 anos, chorou ao telefone. Meu filho, eu entendo que você tá solitário desde que a Carolina partiu. Mas isso não é amor. É desespero. Volta para a realidade. Os amigos empresários começaram a se afastar. Os convites para jantares e eventos diminuíram.
Alguns clientes importantes cancelaram contratos, dizendo que não combinava com a imagem que buscavam. Mas o pior foi quando interceptaram Eduardo no elevador do próprio prédio da empresa. "Senhor Santos", disse Marcos, o sócio minoritário, "precisamos conversar. Os acionistas estão preocupados. Sua escolha pessoal está afetando os negócios. Talvez seja a hora de repensar essa situação." Eduardo sentiu o mundo desabar. Pela primeira vez em meses, duvidou de si mesmo. Será que estava sendo egoísta? Será que Maria realmente merecia passar por tudo isso? Naquela noite, Eduardo chegou no hospital mais tarde que o normal. Maria percebeu na hora que algo estava errado. "Eduardo, você está diferente. Aconteceu alguma coisa?" Ele contou tudo. A pressão da família, os comentários maldosos, os problemas na empresa, as ameaças dos sócios. Maria ouviu em silêncio, com lágrimas nos olhos. "Eduardo", ela disse baixinho, "eu sabia que isso ia acontecer. Pessoas como eu não ficam com pessoas como você. Talvez seja melhor." "Não!" Eduardo gritou, assustando algumas enfermeiras que passavam. "Não, Maria, não vamos desistir por causa deles." "Mas Eduardo, você está perdendo tudo por minha causa. Sua família, seus amigos, sua empresa." Eduardo segurou as mãos dela e olhou fundo nos seus olhos. "Maria, quer saber o que eu perdi de verdade nos últimos 3 anos? Perdi a capacidade de ser feliz. Perdi a vontade de acordar todo dia. Perdi a esperança de que a vida poderia ser boa de novo. E sabe quando eu encontrei tudo isso? Quando encontrei você." "Mas, Eduardo, deixa eu terminar. Minha família diz que você está interessada no meu dinheiro, mas você nem sabia quem eu era quando nos conhecemos. Meus amigos dizem que você não combina comigo, mas eles nunca me viram sorrir como eu sorrio com você. Meus sócios dizem que você é má para os negócios, mas desde que te conheci, eu me tornei um empresário melhor, mais humano, mais justo com meus funcionários." Eduardo se ajoelhou ali mesmo, no meio do corredor do hospital, na frente de médicos, enfermeiras, familiares de pacientes e crianças curiosas. "Maria Santos, você me ensinou que beleza está no coração, que riqueza de verdade é ter alguém para dividir a vida, que amor verdadeiro não tem tamanho, não tem classe social, não tem regras. Casa comigo?" Maria cobriu o rosto com as mãos, chorando. "Eduardo, você tem certeza? Depois disso não tem volta. Vai ser você e eu contra o mundo inteiro." Eduardo sorriu e tirou um anel do bolso. Um solitário simples, mas lindo. "Maria, eu escolho você. Hoje, amanhã e para sempre. Mesmo que o mundo inteiro seja contra nós." E quando Maria disse sim, chorando de alegria, todo o hospital explodiu em aplausos. Aquela foi a decisão mais importante da vida de Eduardo. E ele não se arrependeu nem por um segundo. O pedido de casamento de Eduardo no hospital virou notícia nacional. O vídeo, gravado por uma enfermeira, viralizou nas redes sociais com mais de 50 milhões de visualizações. Mas dessa vez, os comentários eram diferentes. As pessoas estavam emocionadas, tocadas pela história de amor verdadeiro. "Finalmente um homem rico que escolheu o coração", comentou uma seguidora. "Que exemplo lindo de amor sem preconceitos", escreveu outra. "Eduardo nos ensinou que riqueza está na alma, não na aparência", postou um fã. O casamento aconteceu 3 meses depois, e foi o evento mais lindo que Eduardo já organizou. Não foi numa igreja chique ou num clube exclusivo. Foi no próprio hospital, no jardim onde eles conversavam todos os dias. As crianças internadas assistiram das janelas, jogando pétalas de flores que eles mesmos fizeram na terapia ocupacional. Os funcionários do hospital foram os padrinhos. Dona Rosa, a cozinheira da casa de Eduardo, fez o bolo de 3 andares gratuitamente, para ver meu patrão feliz de novo, disse chorando de alegria. E a família de Eduardo? Ah, essa foi a surpresa mais linda. No dia do casamento,
Dona Helena, mãe de Eduardo, se aproximou de Maria antes da cerimônia. Maria, minha filha, eu preciso te pedir perdão. Maria ficou surpresa. Perdão por quê, Dona Helena? Por ter julgado você sem te conhecer. Nas últimas semanas, observei meu filho. Não o via tão feliz desde antes da Carolina partir. Você devolveu a vida para ele. Você é exatamente a nora que eu sempre sonhei ter. E deu um abraço apertado em Maria, que chorou de emoção. A irmã Patrícia também se aproximou. Maria, bem-vinda à família. Meu irmão escolheu a pessoa certa. Você tem o coração mais bonito que já conheci. Até Roberto, o cunhado mais resistente, admitiu. Eduardo, você me ensinou que estava errado sobre tudo. Desculpa, cunhada, disse para Maria. Você é especial. Mas a maior surpresa veio depois do casamento. Eduardo e Maria decidiram criar juntos a Fundação Coração Grande, uma organização que ajuda famílias carentes com parentes hospitalizados. Maria deixou o hospital para se dedicar integralmente ao projeto. Em 2 anos, a fundação já tinha ajudado mais de 10.000 famílias, construído 3 hospitais pediátricos e oferecido bolsas de estudo para 500 jovens de baixa renda estudarem medicina. Nosso amor não era só para nós, Maria explicava em entrevistas. Era para transformar o mundo ao nosso redor. O Lucas, irmão de Maria, se formou médico pediatra e foi trabalhar em um dos hospitais da fundação. Os outros irmãos também conseguiram se formar. Um virou enfermeiro, outro fisioterapeuta, e a caçula, psicóloga infantil. Eduardo transformou a empresa numa das mais humanas do país. Aumentou salários, criou creche para filhos de funcionários. Ofereceu plano de saúde para famílias inteiras. E os filhos? Eduardo e Maria tiveram gêmeos, João e Carolina, homenagem à primeira esposa. Hoje, com 5 anos, são as crianças mais felizes do mundo. João quer ser médico como o tio Lucas. Carolina quer ser enfermeira como a mamãe. Papai, João perguntou um dia, por que as pessoas ficaram bravas quando você escolheu a mamãe? Eduardo sorriu, porque elas não entendiam que amor verdadeiro não tem tamanho, não tem cor, não tem classe social. Amor verdadeiro tem coração. E sua mamãe tem o coração mais bonito do mundo. Maria, que escutava da cozinha, sorriu. Aquela menina de 273 quilos, que achava que nunca seria amada, tinha se tornado a mulher mais feliz do planeta. Eduardo tinha razão desde o primeiro dia. O amor verdadeiro não tem tamanho, tem coração. E eles viveram felizes para sempre, provando que o amor sempre vence quando é verdadeiro. E aí, o que você achou dessa história linda? Nos comentários me conta. Você acredita no amor verdadeiro como Eduardo e Maria? E se você quer mais histórias emocionantes que tocam o coração, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Tenho certeza que a próxima história vai te emocionar ainda mais. Até a próxima!